Feito nesse fim de sessão, início de noite, são 20 horas e 9 minutos, para fazer rápidos registros e dar também a minha opinião sobre alguns temas. Mas quero primeiro agradecer muito o convite que recebi da Associação Brasileira de Benefícios, Associação Brasileira de Municípios, ABM, através do seu presidente, o senhor Eduardo Tadeu Pereira, que me convidou para participar do 2º Encontro Nacional dos Municípios, que iniciou hoje e termina no dia de amanhã. O evento será no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, DF. Senhor presidente, esta 2ª edição tem como tema as eleições e encerramento de mandato, períodos que exigem adaptação, muito zelo nas gestões municipais e na conduta do agente público. Serão debatidos outros temas, com certeza, como a implantação dos sistemas municipais de cultura, o financiamento das políticas culturais, de saúde, segurança nos municípios. Senhor presidente, o 2º registro que faço, e quero aqui fazer com o respeito e o carinho que o momento exige, é um registro de um documento que recebi da ANAMATRA. A ANAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e também da Associação Latino-Americana de Juízes de Trabalho. Assunto: a posição do presidente do TST, ministro Ives Gandra Filho. Diz a ANAMATRA, senhor presidente. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, divulgou nota pública a respeito de entrevista concedida pelo novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Ives Gandra da Silva Martins Filho, no qual o ministro fala uma série de assuntos sobre os rumos do direito do trabalho no Brasil, o papel institucional da justiça e sobre a atuação dos juízes. Diz a nota pública, senhor presidente, assinada pela maioria dos juízes daquela corte: a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, tomando conhecimento da visão expressa publicamente pelo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, vem a público, por seu estrito dever estatutário, externar o seguinte: a ANAMATRA avalia que a posição do novo presidente do Colégio do Tribunal Superior do Trabalho, como expressão de suas convicções pessoais e que não representa a visão daquele colegiado. A concordância com Sua Excelência no que diz respeito a afirmar que as decisões dos juízes de 1º e 2º graus devem ter maior efetividade, de modo a serem cumpridas independentemente dos recursos que tramitam nas Cortes Superiores. A busca por maior celeridade das decisões judiciais, especialmente nesse ramo do Poder Judiciário, é fundamental para atender aqueles que mais precisam. Do mesmo modo, ainda, converge a ANAMATRA na avaliação de que o uso do FGTS como garantia no crédito consignado tem caráter prejudicial e não benefício para o trabalhador. Agora, pelo outro lado, não pode a ANAMATRA deixar de registrar, entretanto, que outros pontos de convicção esboçados pelo ministro não identificam o pensamento majoritário da magistratura do trabalho e nem com ele dominante no âmbito da Corte Superior Trabalhista. Notadamente, quando se diz sobre os rumos do direito do trabalho no Brasil, menos ainda quanto ao papel institucional da justiça especializada ou quanto ao perfil dos juízes.
Nesses termos, a ANAMATRA diverge cabalmente de afirmativas do novo presidente, como as que indicam que magistrados, sejam de primeiro grau, desembargadores ou ministros, dão, entre aspas, palavras do ministro, que eles destacam, dão de mão beijada aos trabalhadores indenizações de até R$1 milhão, como se a jurisdição não fosse praticada com zelo, mas sim de modo irresponsável. Em defesa dos juízes, eles fazem essa afirmação. Semelhante afirmação generalista e descontextualizada, notadamente porque pronunciada por quem acaba de assumir a governança de um tribunal superior, agregada a reflexões sobre o mérito de debates técnicos, jurídicos, travados no próprio tribunal e na Justiça do Trabalho, como um todo, não faz justiça à magistratura do trabalho, que exerce seus mistérios com extrema seriedade e compromisso ético. Jamais, senhor presidente, para fazer favor às partes, por qualquer viés ideológico que se possa imaginar. Daí porque o comentário contribui unicamente para atrair contra a instituição uma carga mais severa e injustificada de ranço e preconceito, especialmente por parte daqueles que hoje já se encontram incomodados com a atuação eficiente na busca da justiça desse importante ramo do Poder Judiciário. Dizem eles ainda, é preciso que todos os agentes que lidam com a justiça do trabalho compreendam a sua índole e a sua própria razão de existir, consciente de que o direito do trabalho responde fundamentalmente ao propósito de nivelar as desigualdades, como afirma Plá Rodrigues. Dizem mais, não por outras razões, em vários congressos da magistratura do trabalho, CONAMATS, há anos os juízes participantes defendem e aprovam teses que rejeitam a terceirização, o trabalho escravo, o negociado acima da lei, em atividades essenciais da empresa, como forma de evitar a lesão contumaz aos direitos fundamentais dos empregados e, na mesma linha, afirma o princípio da progressividade e da não regressividade dos direitos sociais, como dispõe o artigo 7º, 26, combinado com o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e com o artigo 26 do Pacto de São José da Costa Rica. No mesmo sentido, ademais, caminham as teses de CONAMATS, que rejeitam a prevalência do negociado, como afirmava antes, sobre o legislado. A lei em primeiro lugar, negociação só respeitando a lei, entendendo-se que a redução, derrogação ou negociação prejudicial de direitos trabalhistas pela via negocial coletiva somente está autorizado nos estreitos limites daquilo que foi excepcionado em inúmeros clausos pela Constituição Federal, artigo 7. Qualquer passo em outro sentido tende a ser, na prática, retrocesso social, eivado de desconformidade constitucional e convencional. O item 10, senhor presidente, eles dizem, fragilizar as regras jurídicas gerais de proteção ao trabalho é negar a tutela legal deferida aos seus destinatários há mais de 70 anos, há mais de 25 anos, sendo assim reforçados pela Constituição de 1988, e eu estava lá porque eu fui constituinte. Contra essas proposições retrocessivas se coloca a ANAMATRA, com fiel observância ao decidido em seus congressos, ao comando de seu estatuto e em defesa do direito do trabalho. Em resumo, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Assinado por Germano Silveira de Siqueira, presidente da ANAMATRA. Senhoras e senhores,
Leio também a nota da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, a LJT, em apoio à Justiça do Trabalho brasileira. A Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho vem a público manifestar solidariedade aos juízes do trabalho do Brasil e à entidade nacional que os representa, a ANAMATRA, no repúdio às declarações feitas pelo ministro Ives Grandes Filho em seu discurso de posse na presidência do Tribunal Superior do Trabalho e depois divulgado amplamente pela imprensa. Embora não surpreendam os que conhecem a visão, segundo diz os advogados da América Latina, a visão equivocada de Sua Excelência sobre a função do direito do trabalho e o papel da magistratura trabalhista, as declarações preocupam sobremodo os juízes latino-americanos, seja pela pretensão de representar a opinião da classe ou, pelo menos, da corte que preside, seja pelo momento em que proferidas de ataque à justiça especializada trabalhista e à legislação laboral, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. A ALJT considera que as posições defendidas, infelizmente, pelo ministro, vêm em reforço aos propósitos de fragilização da justiça do trabalho e, por isso, operam na contramão da luta histórica da magistratura independente do Brasil. Assinado por Hugo Melo Filho, presidente da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Senhor presidente, esse outro documento que vai na mesma linha, eu vou só registrar, que fala o fantasma da terceirização, o fantasma do trabalho escravo, o fantasma de querer acabar com a CLT e o direito dos trabalhadores. Esse documento vem de parte do Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores. Só vou dizer que esse documento, que vai na linha dos outros dois que eu li, no caso é assinado por todas as centrais sindicais, federações e sindicatos de trabalhadores, entre tantos como a CUT, a Força Sindical, CTB, UGT, Nova Central, Intersindical, FUP, Contraf, Industrial, MUD, Movimento Humano de Direitos, o MST, a UNE, pesquisadores, estudiosos, entidades representativas do mundo do trabalho, entre elas Associação Latino-Americana de Advogados Laborais, Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Sindicato Nacional de Diretores Fiscais do Trabalho, SINAIT, além de pesquisadores do Centro Acadêmicos, como CESIT, IE, Unicamp e UFBA, bem como os grupos de pesquisa do trabalho, Constituição e Cidadania, da UNB e do próprio CNPq. Senhor presidente, esse documento também eu deixarei aqui nos anais. E, por fim, senhor presidente, eu quero ainda, se me permitir, só faltam 6 minutos, mas é o suficiente, eu quero fazer um registro sobre a situação que preocupa a todos do meu estado, o Rio Grande do Sul. Em reunião ocorrida na semana passada, com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e os 3 senadores gaúchos, recebi cópia do mandato de segurança impetrado contra representantes da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil. No período, o Estado pleiteia nas vias judiciais, o cumprimento da Lei número 148 de 2014, que trata do refinanciamento da dívida do Estado com a União. A ação busca garantir que sejam utilizados juros simples na correção do resíduo da dívida e não juros capitalizados, conforme pretende a União. O que ensejou a interposição da referida medida judicial é a crítica à situação econômica do Estado. A União usa, como já foi aqui denunciado hoje pelo senador de Santa Catarina, a taxa Selic capitalizada, o que chamamos de juros sobre juros, uma verdadeira agiotagem como indexador,
valor, e não a Selic simples, no qual a taxa incide somente sobre o valor original da dívida. Tal procedimento aumenta a despesa dos Estados, a ponto de se tornar insustentável e impagável a referida dívida. O Rio Grande do Sul, por exemplo, fez uma dívida de em torno de 10 bi, pagou 21 e deve ainda 50. É preciso ter sensibilidade e reconhecer a grave crise fiscal que atravessa não apenas o Estado gaúcho, o Rio Grande do Sul, mas a grande maioria dos estados e municípios brasileiros. Porém, a dificuldade não se limita apenas aos juros da dívida, mas a outras situações também relevantes, como os baixos repasses de recursos do Fundo de Participação do Estado. O veto da presidenta ao projeto de lei que prevê a repatriação de recursos brasileiros depositados no exterior, Lei 13.254, de 2016, também abalou e prejudicou estados e municípios. O veto do item que garantia a multa aplicada na repatriação fosse destinada a estados e municípios, cujo texto estava acordado com o governo federal, veio como um balde de água fria, mais uma vez, ao sofrimento de gaúchos e gaúchas, eu diria de grande parte do povo brasileiro, porque atinge a inúmeros estados. Os efeitos do veto na Caixa dos antes-federados é uma perda de receita importante no momento de crise como esse. Lamentavelmente, com o veto, apenas o arrecadado com imposto de renda será distribuído, ou seja, os municípios perderão 50% do valor que seria repassado. Isso, segundo informação da Confederação Nacional dos Municípios. Conforme as palavras do governador gaúcho que disse: senadores, podem crer, a situação é grave, talvez a mais grave do país. Por esse motivo, eu peço apoio de todos para derrubar o veto 4 de 2016, para representar uma importante medida para iniciarmos o socorro aos estados e municípios. Outra medida importante, senhor presidente, é a aprovação do PL 561 de 2015, que apresentei a essa Casa, com apoio dos outros 2 senadores gaúchos, que propõem indexação dos contratos somente pelo Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo, proibindo incidência de qualquer outra taxa ou cobrança de juro sobre os valores devidos. A proposta pretende resolver definitivamente a situação do endividamento em que se encontram estados e municípios, acabando com o passivo gerado pelos encargos. Vale ressaltar que a proposta teve o apoio de inúmeros deputados também, inclusive do ex-deputado federal Hermes Zanetti. O senador Ludberg Faria é o relator, que já, em 2 momentos, deu a sua opinião favorável a essa matéria. Termino dizendo, senhor presidente, que a vontade do Parlamento é a medida que se impõe para a solução dessa questão. Está na mão dos senhores senadores e deputados mostrar que aqui defendem, além do interesse geral da nação, também o interesse dos estados da União. Era isso, senhor presidente. Agradeço pela tolerância de Vossa Excelência e que considerem na íntegra os meus pronunciamentos e estou à sua disposição.